Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elizabeth, certo? Professora da Escola Davi Trindade, e estou aqui para termos uma aula. Ora, a nossa aula hoje vai ser uma aula diferente. Quem nunca ouviu falar sobre os países da Europa? Vocês lembram quando vocês assistem filmes ou vocês veem aquelas mulheres super chique com aqueles vestidos, com as saias bufantes, todas elegantes, com chapéu, lindas, maravilhosas, com seus leques? Nós iremos falar sobre a Revolução Francesa, certo? E aí, essas mulheres elegantes que usavam aquelas roupas triunfantes, maravilhosas, exuberantes, com seus leques. Vocês sabem, num país frio, usar leque para se abanar? Por que elas usavam os leques para se abanar? Sabe por quê? Ora, nós iremos falar sobre a França. E aí, na França, vocês sabem que é um país muito frio. E aí, as pessoas usavam esses leques para se abanar, as mulheres, com elegância? Não, é porque elas fediam mesmo. Daí, tinha o quê? Os perfumes franceses, que são considerados os melhores perfumes. Toda a glória, a elegância, o charme estavam todos na França. Vocês imaginem, naquela época, um castelo com cerca de 15 metros de corredor só de espelhos era o maior luxo. A França era o país principal do poder absolutista. Ora, mas o que era o absolutismo? Lembrando só as nossas aulas anteriores, o absolutismo era o regime político da época. E aí, vocês também devem lembrar que não só a França, como vários outros países europeus, tinham um sistema de governo com um rei. E por que é chamado absolutismo? Porque ele concentra os poderes nas suas mãos. Quais são esses poderes? O poder executivo, o poder legislativo e judiciário. Lembram-se também que alguns estudiosos da época, do século XVIII, eles vão contestar este sistema. E eles vão ser os iluministas. E é justamente inspirado no iluminismo que vai acontecer a chamada Revolução Francesa. Ora, qual era o contexto daquela época? Como era a França daquela época? A França antes da Revolução? Ora, basicamente, vamos dizer que a França era uma França agrária, certo? Ela vivia da economia agrária. E mais, ela vivia nos modos do sistema feudal, de servidão. Tinham os servos que trabalhavam para os seus nobres. Outro ponto, a monarquia francesa absolutista era a mais forte, bastante rigorosa, bastante determinada. E aí nós vamos ver o seguinte, essa monarquia absolutista, ela foi criticada pelos iluministas. E aí o iluminismo criticava o que eles chamavam de antigo regime, que era o sistema absolutista. E aí nós vamos ver o seguinte, a França, ela tinha uma inimiga muito forte, certo? Que era a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra, muito tempo antes da França, ela tinha a sua revolução industrial. Então era um país industrializado que estava crescendo e a França não. Então, o rei Luís XVI, ele tinha essa
fecha com a Inglaterra. E aí o que é que ele vai fazer? Durante um período do século XVIII, a Inglaterra tinha várias colônias. Colônias essas no continente americano, as 13 colônias inglesas, que hoje a gente chama de Estados Unidos. Essas colônias queriam se ver livre do poder da Inglaterra. Mas como eles iam ficar livres? Iam ficar livres com o apoio da França. A França investe forte na independência das 13 colônias. E aí nasceu os Estados Unidos, mas a França ficou arruinada porque gastou muito dinheiro apoiando as 13 colônias. Então, todas essas situações, todo esse contexto histórico fazia com que a França vivesse uma crise política, uma crise econômica e uma crise social. Então, o que é que eles vão fazer? Os franceses vão ter alguns estudiosos e esses estudiosos, baseados nas ideias do iluminismo, eles vão desencadear uma onda revolucionária. E a revolução, o que seria uma revolução? Era mudar a estrutura daquele país, a estrutura política, a estrutura econômica e social. E baseada nos princípios do iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade, eles vão justamente desenvolver a grande revolução. Então, a Revolução Francesa, ela vai ter aí a duração de 1789 até 1799. E aí vamos ver o seguinte, como é que estava a França? A França tinha uma sociedade, como eu falei para vocês, nos moldes ainda agrário, feudal. A organização social francesa, ela vai ser dividida em 3 partes. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Nesta sociedade, o primeiro estado estávamos o clero, era apenas 1% da sociedade. Segundo estado estava a nobreza, era apenas 2% da sociedade. E o terceiro estado, 97% da sociedade, que era justamente os burgueses, os camponeses, os sans-culottes e os trabalhadores livres, ou que a gente chama trabalhadores liberais, como professores, advogados, etc. Veja só, o primeiro estado e o segundo estado, eles detinham terras, eles tinham cargos políticos, eles tinham privilégios, eles também tinham prestígio e, principalmente, eles não pagavam imposto. Oxe, professora, como é que eles não podem pagar imposto? Sabe quem pagava? O terceiro estado, a burguesia, os camponeses e os sans-culottes. Mas tem um detalhe, essa burguesia, a burguesia era rica. Ela tinha riqueza, mas ela não tinha prestígio. E essa burguesia é quem vai desenvolver a Revolução Francesa. Então, nós dizemos que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, de burgueses, certo? E aí, o que é que aconteceu? Diante de toda essa situação da sociedade, o terceiro estado, os burgueses, os sans-culottes, os trabalhadores do campo, eles estavam fartos de tanta exploração. E aí, o que que aconteceu? Ocorreu uma grande seca na França. E, justamente, não tinham alimento suficiente para a população. Mas essa população tinha que pagar os impostos para o rei. Tinha que cumprir com as obrigações dele. E aí, houve aquela confusão. Então, em 1787, vai haver uma assembleia. O rei convoca os deputados e vão fazer uma assembleia, a Assembleia dos Notáveis. O que é que decidiram? Ora, o que é que a gente vai fazer para melhorar a nossa situação? Está em crise, não tem o que comer, o povo está reclamando.
Ah, vamos aumentar os impostos, que a gente vai ter mais dinheiro e vamos continuar com as nossas festas. E aí, o rei, juntamente com a nobreza, aumentaram os impostos. Mas isso não ficou assim. Por quê? Porque o terceiro estado, ele vai começar a se revoltar. Porque só a gente tem que pagar imposto e eles não. Então, vão decidir uma nova assembleia. O rei é convocado e aí uma nova assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais. Nesta assembleia estava o primeiro, o segundo e o terceiro estado, todos juntos. E aí os deputados do terceiro estado disseram, vamos conversar aqui. Para fazer a votação, só eu posso votar. E vocês todos votam? Como é que pode? Aí, eles decidiram que não vamos aceitar essa situação. Como é que pode você? Eu que sou representante da maioria da população, não posso ter um maior número de pessoas que votem e que traga justamente a ansiedade da população. E aí, essa assembleia ficou naquele rebuliço. Então, esses deputados queriam o aumento do número de deputados. Eles queriam também que o voto fosse por cabeça, igual como acontecia com o primeiro e o segundo estado. O rei demorou a responder o que realmente iria ser decidido. Esses deputados do terceiro estado se reúnem num grande salão, onde era um salão que era uma sala de jogos, de pela. E aí, esses deputados declaram justamente uma Assembleia Nacional Constituinte, 1789. Nisso, toda a França já estava imbuída nesse desejo de mudança. E a população vai justamente invadir a prisão da França. A prisão onde tinha todas aquelas pessoas que eram contrárias ao rei Luís XVI, ao sistema absolutista. Então, há justamente a invasão da Bastilha, ou como a gente chama de queda da Bastilha. Em 14 de julho de 1789, nós vamos iniciar a Revolução Francesa. Esta Assembleia Nacional Constituinte que aconteceu em 1789, ela vai começar a formular toda a Constituição do país. E aí eles vão fazer algumas determinações com relação a isso. Primeiro ponto, eles vão justamente criar uma monarquia constitucional, onde o rei, ele era obrigado a governar de acordo com uma constituição. Ele vai dividir o poder executivo para o rei e limitar o poder legislativo. Outra coisa, ele teria todos os deputados apenas 2 anos para governar, certo? E aí, um ponto principal que seria o voto, o direito do voto. O voto agora que não teria um caráter universal. O voto agora seria o voto censitário, aquele que vai ser de acordo com a renda da pessoa. E várias outras determinações foram feitas por esta Assembleia. Mas veja o seguinte, nesta Assembleia tinham grupos políticos que eram os jacobinos e os girondinos. Os girondinos, eles eram conservadores, os jacobinos eram mais radicais e tinham o seu líder, Robespierre. Robespierre, ele assume o poder e aí, durante o seu governo, ele vai ter a Era do Terror, ou o período do terror. O que seria isso? Ele vai instalar uma ditadura jacobina, onde ele introduz novidades na Constituição Francesa. Dentre elas, ele vai tirar aquilo que era o voto censitário, agora seria o voto universal. Outra coisa, ele vai declarar o fim da
escravidão em suas colônias. E um ponto principal que favorecia a maioria da população era o congelamento de preço de todos aqueles produtos básicos do trigo, certo? Que ele vai criar um preço congelado para a maioria da população. Mas uma das coisas principais era justamente que durante o período da ditadura jacobina, ele vai criar a lei do suspeito. Todos aqueles que fossem contra o seu governo seria guilhotinado. E nessa guilhotina também vai ser guilhotinado o rei e sua esposa Maria Antonieta, certo? Mas as coisas não andavam muito bem. Então vai ter um golpe dentro do governo. E esse golpe vai ser o diretório. Esse diretório era governado por 5 pessoas. Esse diretório que vai ser organizado e governado pela alta burguesia. Então a burguesia agora está no poder. Uma das primeiras coisas que essa burguesia determina é justamente revogar todas as medidas que foram criadas pela legislação do terceiro estado, pela legislação dos jacobinos. Então, elimina tudo. Quando está acontecendo todo esse movimento, países como a Inglaterra e a Áustria, o Império Austríaco, eles vão olhar e dizer, ó, a França está nessa revolução, já tiraram o rei do poder, agora ele foi guilhotinado. E o que é que a gente vai fazer? Nós somos países absolutistas, nós não queremos perder o nosso governo. E aí eles vão planejar dar um golpe. Mas esse diretório não vai ser muito conciso, forte, determinado. E eles vendo a ameaça de outros países invadirem a França, eles vão atrás de quem? Do general Napoleão Bonaparte. Eles conversam, buscam o exército, recorrem ao exército e Napoleão Bonaparte assume o poder. Isto é chamado o golpe do 18 Brumário, certo? Então agora Napoleão era justamente o governante da França. E aí, nós vemos na próxima aula justamente o governo de Napoleão Bonaparte, que é o nosso próximo assunto. Mas antes vocês têm que ver o seguinte: qual era a consequência que toda essa revolução trouxe para o mundo da Europa do século XIX? Do século XVIII. Vai ser o fim dos privilégios das classes do primeiro e segundo estado, certo? Nós vamos ter totalmente eliminado todos os resquícios do período feudal, certo? Nós vamos ter agora um processo de queda do absolutismo na Europa. Outra coisa importante são as inspirações. A Revolução Francesa, ela vai ser uma inspiração para outros países do continente africano, na verdade não países, mas colônias, de se tornarem independentes, como é o caso do Brasil, que aconteceu justamente a Inconfidência Mineira, certo? Que era uma tentativa de libertar o Brasil do poder dos portugueses. Outro ponto interessante é a popularização do sistema republicano. Os países vão implantar um sistema de república. E a separação dos poderes. Agora, não temos mais os poderes concentrados na mão de apenas uma pessoa. Os poderes executivos, legislativos e judiciários vão separar totalmente, e cada um dentro da sua funcionalidade. E, por fim, justamente a questão que os homens agora, as pessoas, vão ter as suas liberdades individuais e nós vamos ter justamente a igualdade perante a lei, certo? Agora, nós vimos o seguinte, que toda essa revolução mudou o sistema
político, o sistema econômico e o sistema social do país e vai influenciar vários outros países a também mudar a sua forma de governar. Então é isso, gente. Façam a atividade, tentem responder a atividade de revisão e até mais!